Muito bem, para começar agora a entender um pouco mais dessa situação de ataques ou de ameaças, para se proteger, a gente tem que conhecer como são os ataques, como são exatamente as tentativas de ataque ou vulnerabilidades dos sistemas digitais. Vamos começar falando do ataque que talvez seja o mais frequente, o mais comum e talvez o mais efetivo, né, que os atacantes fazem contra as empresas, que é o chamado ataque de engenharia social, que basicamente ele consiste na exploração da ingenuidade ou do despreparo das pessoas, dos colaboradores, em relação a e-mails, a mensagens, a contatos externos. Ou seja, o atacante, na verdade, ele tem um discurso, né, um script pronto, que ele vai tentar, né, convencer um colaborador a clicar num link que ele recebeu por e-mail, clicar num link que ele recebeu numa mensagem instantânea, usar um pendrive que por acaso foi esquecido, foi deixado no estacionamento ou dentro da empresa por um atacante, por alguém. Ou seja, na verdade não é um ataque sofisticado do lado tecnológico. Na verdade ele é sofisticado no sentido de ter um discurso, ter um script, ter uma forma de convencer as pessoas a fazer algumas coisas e com isso abrir uma brecha, uma vulnerabilidade em relação a isso. Então o atacante ele evita de tentar quebrar a segurança que muitas vezes a empresa teve, colocou lá um bom antivírus, colocou um firewall, tem solução de backup bem feito, mas ele consegue ir lá que um colaborador, por exemplo, abra um e-mail e clique ou instale um programa. Isso abriu uma brecha que vai inviabilizar praticamente toda a segurança que a empresa investiu lá de firewall, antivírus e tudo mais. Então, ou seja, esse é um ataque muito comum, muito bem elaborado, né? Ou seja, os atacantes eles pensam em estratégias, pensam em discursos, e hoje fica muito fácil ele montar um discurso, porque a gente tem muitos vazamentos de dados hoje. Então, o atacante ele tem muita informação sobre o nome do colaborador, CPF, endereço, se ele tem um plano de uma operadora A, B ou C, se ele tem uma assinatura de uma TV a cabo. Então, ele monta um e-mail que é muito parecido, né, com o e-mail original. Ou ele monta um site que é muito parecido com o site, por exemplo, da operadora de cartão de crédito que ele tem. E aí o colaborador, sem ter uma preparação de identificar esse ataque, ele vai lá e vai clicar e cai em relação a isso. Então, esse ataque é conhecido como phishing, né? Phishing da pescaria, ou seja, o atacante ele joga uma rede, quem cai na rede lá é peixe, né? Nesse caso. Então, ele vai usar, como eu falei, mensagens de e-mail, mensagens de comunicadores instantâneos, vai usar mensagens que são de SMS, né, dentro do telefone, e com isso tudo ele vai tentar que a vítima, né, ela clique em alguma coisa, até ligações telefônicas também, né, vai criar um perfil falso no WhatsApp, por exemplo, para isso, para poder tentar enganar a pessoa nesse respeito. Então, esse é um ataque clássico e é um ataque que vai exatamente naquele ponto que eu comentei num vídeo anterior sobre o ponto mais fraco da segurança da informação, o ponto mais frágil, o elo mais frágil da segurança da informação, que são exatamente as pessoas. Outro ataque também bastante popular hoje em dia são os vírus de computador, né? E especificamente eu vou abordar aqui um vírus que é muito danoso e muito ataca de forma muito profunda as redes, que são os ransomwares. Os ransomwares são vírus que eles, ao invadir a rede, ao infectar um computador, ele começa a criptografar, ou seja, embaralhar todos os dados mediante uma senha, e o atacante ele pede um resgate desse dado, né, para que a empresa receba essa senha para descriptografar os seus dados, a empresa tenha que pagar um valor, normalmente uma criptomoeda, um Bitcoin, alguma coisa assim, para poder ele receber essa senha, né, de descriptografia. Hoje, esse ataque, inclusive, evoluiu para um segundo nível. Se a empresa, muitas vezes, tem uma infraestrutura boa e não aceita pagar esse resgate dessa senha, o atacante, ele, antes de fazer a criptografia, ele já coletou os dados da empresa. Então, os dados de cadastro, de clientes, já estão de posse do atacante. E se a empresa não aceita pagar esse resgate, o atacante ele começa a extorquir a empresa, falando assim, olha, se você não me pagar agora um valor, eu vou pegar esses dados que eu tenho dos seus clientes e vou colocar na internet. E aí você vai ser processado, você vai receber uma multa por ter seus dados vazados na internet. Então, chama-se de dupla extorsão. Tem a primeira extorsão da senha, né, do pagamento para receber a senha, e a segunda extorsão é, nesse caso, nessa situação em relação a isso. Então, esse é um ataque muito comum em relação a essa situação. Esses são alguns tipos, né, de ataques muito frequentes, muito comuns que a gente tem no ambiente, e a gente tem como se proteger dessas situações.